Salve gurizada, no vídeo de hoje vamos falar sobre como as elites empresariais, como os endinheirados desse país, os latifundiários, senhores de terra, sempre comandaram a política brasileira, sempre se apropriaram do Estado e controlaram o Brasil. Então fica no vídeo, pega a visão que o bagulho é doido. Então só recapitulando aqui pra vocês, porque eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Lá em 1530, quando o Brasil foi colonizado, o Brasil não foi construído para si mesmo ou para o povo brasileiro. O Brasil foi construído para fora, com objetivos externos, que consiste em fornecer matéria-prima para a Europa e para o mercado mundial. Com o objetivo exterior de fornecer matéria-prima para o mundo, que é construída a sociedade e a economia brasileira. Inclusive, o próprio nome do nosso país decorre de uma matéria-prima a ser extraída daqui e entregue para a Europa, que é o pau-brasil. Não à toa o nome do nosso povo se tornou o povo brasileiro. Aí qual é a treta? No início era o açúcar, depois o algodão, depois o ouro, hoje é a soja e o milho. Então a mercadoria muda, mas o sentido da colonização se mantém, que consiste em produzir certas matérias-primas e entregar para o mundo. Aí qual é a treta? Essa sociedade brasileira, que se organizou de forma subordinada e submissa para o mercado mundial, ela se estrutura de uma forma muito objetiva. A estrutura produtiva, a estrutura econômica, que é a base de uma sociedade para o marxismo, no Brasil consiste no latifúndio, que são grandes quantias de terra, imensas quantias de terra nas mãos de uma minoria da população, que eram os senhores de terra, os senhores de engenho. O segundo elemento dessa estrutura é o fato de que a produção não é feita para o mercado interno, mas é para exportar. O terceiro fato é que nessas terras não eram produzidos alimentos como arroz, feijão, batata para o povo brasileiro, mas matérias-primas para exportar para a Europa e lucrar os detentores da terra. E o quarto e último elemento é a exploração do trabalho escravizado, não do trabalho assalariado ou de outras formas de exploração do trabalho, mas especificamente o trabalho escravizado dos negros que eram importados do continente africano por meio da violência. Então, resumo da coisa, o Brasil se organizou de forma subordinada na divisão internacional do trabalho, e a estrutura econômica que se consolidou no Brasil foi a estrutura marcada pelo latifúndio nas mãos de uma minoria, a exportação em detrimento do mercado interno, a produção de matéria-prima no lugar de alimentos e a exploração do trabalho escravo. Esses quatro elementos compõem a estrutura objetiva econômica do Brasil, a base a partir da qual vai se construir uma superestrutura jurídica e política feita para manter a ordem econômica estabelecida. Quando a gente fala de marxismo, de materialismo histórico, a gente está falando também de um método, de uma forma de interpretar a realidade, de pensar o mundo e de poder intervir nessa realidade. Então qual é a treta? No prefácio à contribuição da crítica da economia política, que é um livro do Marx, ele vai dizer que o modo de produção, o modo de produzir a vida material, o modo de produzir os alimentos, os medicamentos, as roupas, os abrigos, é a base de uma sociedade, a base a partir da qual se constrói uma superestrutura jurídica, política e ideológica. Ou seja, o que é que ele está falando aqui? Ele está falando que a estrutura fundamental de uma sociedade é a forma pelo qual os seres humanos se organizam para produzir e distribuir os bens materiais. É a organização em classes sociais, é a propriedade dos meios de produção, da terra, das empresas. Então, a partir dessa estrutura econômica, dessa divisão em classes sociais, desse modo de produção, vai se construir uma superestrutura, que é o Estado, o direito, a cultura, a ideologia, e essa superestrutura ela é construída para manter e preservar a ordem econômica, para manter e preservar o latifúndio nas mãos de uma minoria muito rica, para manter os privilégios das elites empresariais, dos endinheirados e manter a reprodução dessa sociedade. Aí qual é a treta? Esse ano tem ano de eleição e nesse vídeo eu quero fazer uma radiografia histórica de como foram as eleições no Brasil desde 1530, que é quando se começou a colonizar o Brasil efetivamente. Então vamos lá, de 1530 até 1822, que é o período de Brasil colonial, quando o Brasil era apenas uma colônia, uma economia submissa e subordinada ao Portugal. Nesse período não existia uma Assembleia Federal, um Senado Federal, uma Câmara dos Deputados. O que existia eram as câmaras municipais,
que eram locais onde só os senhores de terra, só os senhores de engenho podiam votar, porque eles eram os únicos considerados homens bons. Então só senhores de escravos, senhores de terra, só os endinheirados do Brasil da época tinham direito a votar nas câmaras municipais. Só que a gente precisa fazer um detalhe que, embora existissem essas câmaras municipais na época, o poder de fato, o poder de comando, de decisão no Brasil na época, ele era mais situado no setor privado. Então, embora existissem as câmaras municipais, o poder de fato dos senhores de terra, dos senhores de escravos, ele era exercido no interior dos engenhos, das fazendas. Então, no interior da própria fazenda, do engenho, o senhor de terra, o escravocrata, ele era o presidente, o juiz absoluto, o senhor absoluto. Ele controlava quem ia receber qual quantia de alimentos, quem ia receber moradia. Ele comandava as punições, mandava prender, podia mandar matar. Então era como se ele fosse um senhor absoluto, um rei, um monarca absoluto que decidia sobre a vida e a morte, sobre quem nascia, quem morria, sobre quem seria culpado, quem seria condenado, quem seria julgado, quem iria trabalhar mais, quem iria trabalhar menos. Então, os senhores de engenho, embora eles também fossem os únicos a votar nas câmaras municipais, além disso, eles eram senhores absolutos no interior da fazenda que eles comandavam. Mas retomando aqui, depois do período colonial, quando o Brasil passa por um processo de independência em 1822, quando vem a Constituição de 1824, o Brasil se torna um império, não é mais uma colônia subordinada a Portugal, mas é uma nação independente. E então, a partir de 1822, o voto não era restrito mais só aos homens bons, aos senhores de terra e senhores de escravos. O voto ele passa a ser um voto restrito para quem tem renda. Então, para tu ter direito a votar nas eleições para o Senado, por exemplo, tu precisava comprovar uma renda de 100 mil contos de réis, que na época era muito dinheiro. E além disso, para tu se candidatar nas eleições, era preciso comprovar uma renda de 500 mil contos de réis. Então, as eleições no Brasil sempre foram restritas, sempre foram um privilégio das elites empresariais, dos endinheirados, da elite econômica que sempre dirigiu e comandou esse país. Então, durante o Brasil colonial, só tinha direito ao voto nas câmaras municipais os homens bons, que eram senhores de terra e senhores de escravos. A partir de 1822 até 1889, que é o período de Brasil Império, quando o Brasil se torna um país independente, uma região independente, durante o Império o voto ele era censitário, era um voto baseado em critério de renda, precisava comprovar que tu tinha bastante dinheiro para ter direito ao voto nas eleições. E quando o Brasil finalmente se torna uma república soberana, não tem mais um monarca, não é mais um império, mas é uma república supostamente democrática, a partir de 1889, qual é a treta? Não existe mais essa coisa de voto por meio do critério de renda. Agora, em tese, todos podem votar, só que tu precisa ser alfabetizado e as mulheres não podem votar. Ou seja, analfabetos e as mulheres não tinham direito a votar na república que foi construída a partir de 1889. Só que qual é a charada? Qual é a treta? É que 95% da população era analfabeta. Fato concreto é que até 1930, quando se dá a Revolução do Getúlio Vargas, só 5% das pessoas votavam de fato nas eleições. E tem mais um detalhe ainda, é que esse período que vai de 1889, de 1889 até 1930, é um período que ficou conhecido como República do Café com Leite, porque embora tivesse uma república democrática, na prática quem comandava o Brasil eram os governadores de Minas Gerais e de São Paulo, por isso o café com leite, porque é o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais. Então, República do Café com Leite, porque essas elites latifundiárias de Minas Gerais e São Paulo alternavam na presidência da República do Brasil. Essa primeira república, além de República do Café com Leite, também é conhecida como República dos Coronéis, a prática do coronelismo, porque os latifundiários extremamente ricos, senhores de escravos, senhores de terra, donos do Brasil, eles eram
privilegiados e recebiam o título de coronéis da Guarda Nacional, que era uma espécie de polícia da época. Então recebiam o título de coronéis e por isso o sistema ficou conhecido como coronelismo, porque eram esses coronéis que mandavam na prática no Brasil, que alternavam o poder, que dirigiam o Brasil até 1930, quando se dá a Revolução do Getúlio Vargas. Aí o Getúlio Vargas fica no poder de 1930 até 1945, e a partir de 1945, depois desse período ditatorial, o Brasil tenta novamente construir uma república um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais livre. Só que qual é a treta? Nesse período que se inicia em 1945, os trabalhadores passam a ter uma participação mais efetiva na política, fazendo reivindicação de aumento do salário mínimo, reivindicação de ampliação dos direitos trabalhistas, fazendo greve, fazendo paralisação, lutando contra a inflação que destruiu o poder de compra dos salários. É justamente nesse período que o povo trabalhador passou a ter a maior consciência política, a maior consciência de classe da história do Brasil. Nesse período, em 53, por exemplo, 1953, veio a greve dos 300 mil. Foram 300 mil trabalhadores que se reuniram em São Paulo e paralisaram as atividades, paralisaram a economia, reivindicando por aumento do salário mínimo, aumento salarial, lutando contra a inflação, por ampliação dos direitos. Aí, se eu não me engano, em 57 veio mais uma outra greve de 300, 400 mil pessoas. Em 1961, 62, veio a paralisação geral, que envolveu a criação do direito do 13º salário. Aí nesse período, que se inicia em 45, existe muita radicalização política, existe uma acentuação da luta de classes. Então os trabalhadores lutavam por direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos sociais, aumento do salário, lutando contra a inflação, por transferência de renda, de riqueza. E qual é a treta? Em 53 vem uma greve dos 300 mil, depois vem outra greve dos 600 mil, depois vem uma paralisação geral que deu direito ao 13º salário, porque até 1962 não existia direito ao 13º salário. Inclusive, em 53, o João Goulart, que era ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, ele duplicou o salário mínimo de 1.200 cruzeiros para 2.400 cruzeiros. Então, os trabalhadores se levantaram, de fato, para, pela primeira vez na história do Brasil, participarem e fazer uma disputa política no Brasil, uma disputa pelo poder no Brasil, pelo poder do Estado no Brasil. Os trabalhadores se levantaram e passaram a reivindicar uma participação mais ativa na política brasileira, pela primeira vez na história do Brasil. E então os trabalhadores se levantam, reclamam por seus direitos, lutam contra os privilégios, buscam o aumento do salário mínimo, ampliação dos direitos trabalhistas, e o resultado é uma ditadura militar, é um golpe de Estado apoiado pelas elites empresariais, que veio justamente para impedir a participação dos trabalhadores na política. Veio para trazer uma ditadura militar que durante 21 anos trouxe congelamento do salário mínimo, congelou os direitos trabalhistas, reprimiu as greves, reprimiu as paralisações. Tudo isso para manter os privilégios das elites, para manter a ordem econômica estabelecida e manter a exploração do povo trabalhador no Brasil. Então vocês percebem que as eleições no Brasil, que a política sempre foi um privilégio, sempre foi um jogo restrito das elites. E em 1945, quando pela primeira vez na história os trabalhadores se levantam para ter direito ao voto, para se expressar, por reivindicar direitos, vem uma ditadura militar, um golpe de Estado sanguinário, violento e brutal para afastar os trabalhadores da política, para manter os privilégios das elites e manter a ordem econômica estabelecida. Porque existe um elemento muito forte, que é o fato de que o João Goulart e o Leonel Brizola, o João Goulart, que era presidente, e o Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, eles tinham a campanha pelas reformas de base, que eram conjuntos de reformas, também eram chamadas de reformas de estrutura, que era um conjunto de várias reformas para transformar radicalmente o Brasil. Então tinha a reforma agrária para distribuir terra das elites para os camponeses sem terra, porque o agronegócio só produz soja e milho para exportar. E o João Goulart tinha uma política de criar 10 milhões de camponeses que iriam produzir alimentos para o povo brasileiro, para acabar com a fome, para desenvolver o Brasil de verdade. Então ele tentava fazer reforma agrária, reforma tributária, reforma bancária, reforma educacional, um conjunto de reformas que iria transformar radicalmente o Brasil, ia mudar as estruturas no Brasil. Então o João Goulart, ele convocou o comício da Central do Brasil, se eu não me engano foi em 13 de março de 64.
convocou esse comício, falou das reformas de base, teve a participação de, se não me engano, mais de 100 mil pessoas. E qual é o resultado? 2 semanas depois, em 31 de março de 64, veio uma ditadura militar, veio um golpe de Estado sanguinário e violento do exército, apoiado pelas elites empresariais, para sufocar os trabalhadores, para congelar o salário mínimo, para expulsar o João Goulart e o Brizola e preservar os privilégios das elites. Então, gurizada, o que eu quero trazer hoje é o seguinte: o Estado brasileiro sempre foi a ditadura aberta de uma classe sobre a outra. O Brasil sempre foi uma ditadura das elites econômicas e empresariais, descendente dos senhores de escravo, uma ditadura das elites contra o povo trabalhador. E isso que a gente chama de democracia no Brasil, na verdade é só uma fachada, porque no momento que os trabalhadores se levantam para defender os seus direitos, sempre recebem como contrapartida violência, golpe de Estado, sabotagem, todo tipo de truculência para manter a ordem econômica estabelecida, baseada na exploração do povo trabalhador para enriquecer cada vez mais as elites empresariais desse país. E isso acontece desde 1530. Então é isso, gurizada. Se vocês gostaram do vídeo, já curte, comenta, compartilha, me ajuda a ter mais engajamento aqui no YouTube, porque o meu engajamento é super baixo, tem dezenas de visualizações, deve ter 40, 50 visualizações por vídeo. Então ajudem a divulgar, postem no Instagram, me marquem, façam o que for possível, me ajudem. E é os guri. Então curtam, comentem, compartilhem. É os guri e fiquem com Deus.